paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Eu estava pensando em relação a algumas circunstâncias que aconteceu comigo e eu sempre busco em Deus respostas, e a resposta que o Senhor me dá sempre vem dentro da palavra dele. E a resposta que eu recebi do Senhor, do Espírito Santo, ele está em Lucas, está no livro de Marcos 6, que é a cura de uma mulher e a ressurreição da vida de Jairo, e também se encontra em Lucas 8. Eu vou ler em Lucas, porque é um pouquinho mais curta, tá? O 41 diz assim: então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. NVI, tá? A versão. Essa que eu estou lendo no momento. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse à sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Em Marcos, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas. Ele impunha as mãos para que sare e viva. Eu vou continuar aqui em Marcos. Eu fui com ele, e seguia-se uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe é aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ela perdeu tudo que tinha, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Mas vou continuar. O 35 diz assim, capítulo 6, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, que é o Jairo: não temas, crê somente. Então não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina,
a ti te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Eu vou ler só na Marcos, mas eu gosto de ler nos dois livros. Essa palavra é maravilhosa. Várias lições nós aprendemos nessa palavra. Eu poderia elencar em várias partes esse vídeo, porque o que eu quero falar mais profundamente dentro dessa palavra é sobre não se preocupar com o que as pessoas estão falando ao seu respeito, não se importar com aqueles que riem, aqueles que tiram um deboche da sua cara, da sua situação, da sua fala, da sua condição, porque muitas vezes isso tem o poder de nos fazer retroceder. Veja que na passagem, o Jairo chega até Jesus, ele se prostra a Jesus e ele fala para Jesus qual a situação. Ele diz assim: a minha filha está à beira da morte. O que quer dizer que quando ele saiu de casa, ela estava muito doente. E ele sabia que não tinha outro jeito para ela a não ser a morte. E ele sabia, mesmo ele sendo um principal da sinagoga, ele sabia que todo o poderio de Deus, e ele reconhecia isso que estava em Jesus. Então ele foi. No meio dessa situação toda, aparece a mulher do fluxo de sangue. E o que acontece nesse momento? Desculpa, tive que fechar aqui porque a bateria tá fraca, o celular tá avisando. O que acontece nesse momento? A mulher do fluxo de sangue aparece. Jairo, que seria a próxima pessoa que seria abençoada ou viveria o milagre de Jesus por conta de fé, ele viu uma mulher. A Bíblia diz que ele foi pela frente e a mulher do fluxo de sangue, ela foi por trás. A condição daquela mulher era uma condição que ela não poderia sair de casa, tocar em pessoas e falar com pessoas. Porque nós sabemos que naquela época, uma mulher no período menstrual, ela teria que ficar reclusa na casa dela. E ela era uma mulher que já tinha gastado tudo que tinha. Talvez tivesse perdido tudo financeiro e também até familiar, porque a Bíblia não relata qual a condição dela, a condição familiar. Mas sabemos que Jairo vem pela frente, ou seja, ele tinha um acesso direto ao Senhor, talvez até pessoas que abrissem caminho para ele passar. Enquanto uma mulher numa condição de desprezo, ela vem por trás, por baixo e diz: se eu somente tocar nas vestes, na barra da veste dele, eu vou ser sarada. E ela vem e toca. Isso tudo no período que Jairo diz: Senhor, vamos lá na minha casa. E aí Jesus para tudo e diz: alto, alto lá, quem me tocou? E os discípulos: como assim? O Senhor pergunta quem te tocou? Tem uma multidão aqui te oprimindo, te apertando. O Senhor quer saber quem tocou? Todo mundo está te tocando. Mas ninguém tocou em Jesus como aquela mulher tocou. Não vou me prender muito aqui nela, senão não consigo concluir. Mas se tivesse bastante tempo, valeria muito a pena explanar mais. Mas eu creio que o Senhor vai dar o tempo certo, o momento certo, porque a palavra de Deus diz que há momento certo e tempo certo para todas as coisas. Então a mulher do fluxo de sangue vem. Quem veio por trás, na realidade passou na frente, porque no reino dos céus as coisas não são de forma natural como nós sabemos. A fé dela foi tão grande que ela foi curada. Aí Jesus pergunta quem me tocou. Ela, muito envergonhada, mas foi e se apresentou. Já ouviu tudo isso. E eu creio que
tudo isso aconteceu também para que alimentasse a fé de Jairo. Porque aquela mulher poderia ter ter aparecido ali em outro tempo, em outro momento. E aí Jesus diz: filha, vá em paz, porque a tua fé te salvou. O que eu acho lindo é que assim que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Mas Jesus falou sobre salvação, porque nada é mais importante do que salvação. E Jairo vendo tudo aquilo. Aí, deixa eu ver aqui, gente, só um minuto. Quem tocou as minhas vestes? Estando ele ainda falando, chegou algum dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para de enfadar o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. Então vieram pessoas para desmotivar ele e dizer para ele: não, nem enfada, não cansa ele. A sua filha já está morta, para quê? Não tem mais jeito. E Jesus disse: não temas, não tenha medo, crê somente, porque o medo anula a fé. Nós sabemos disso, né? Crê somente. Então não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Porque Jesus não queria pessoas para dizer e para atrapalhar, para dizer coisas que não convinham naquele momento. E não permitiu. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. Os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse: por que vós alvoroçais e chorai? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Perceba que Jesus ali no meio da multidão não permitiu que outras pessoas, a não ser aquelas que acreditassem no milagre, fossem junto com Jairo. Todos ficaram. Somente Pedro, Tiago e João foram, porque criam no milagre. E Jesus queria que eles vissem aquilo que iria acontecer. Aí ali tinham pessoas chorando, pranteando, e tinham pessoas debochando, que não acreditavam. Mas a palavra diz assim, ó: e riam-se dele, porém, eles, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Jesus tirou todas as vozes de cena. Perceba isso. Jesus tirou todas as vozes de cena. As vozes da multidão, que diz assim: não importuna o mestre, já morreu, esquece, deixa pra lá. Os que riam e tiravam o deboche e não acreditavam em Jesus. Os que choravam, pranteavam, ficavam lamentando, ai, sabe? Jesus tirou todos e só permitiu que alguns e os familiares ficassem. E Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. É o que Jesus fala para nós. Não temas, crê somente. Às vezes tem muitas vozes, muitas pessoas, umas rindo de você, debochando, outras cheias de lamento. Ai, mas isso não dá certo, não dá mais. Ai, não vale a pena, você não vai conseguir. Ah, deixa pra lá. Ai, é assim mesmo. Não. Olhe para Jesus. Não temas. Grande é a multidão que tenta nos parar. Muitos são as vozes que tentam nos fazer desistir. Mas o nosso chamado é para permanecer com o mestre. Mesmo que a gente veja que outras pessoas às vezes passam na nossa frente, desfrutam daquilo que nós não estamos desfrutando ainda, como aconteceu com Jairo. Parecia: ai, agora é minha vez, mas a mulher do fluxo de sangue passou na minha frente, porque a fé dela era uma fé tremenda. E no caso de Jairo, Jesus estava trabalhando na fé dele. Jesus tirou todos, porque é assim, quando nós viemos para Jesus, nós precisamos abrir mão de coisas por ele, para estar com ele, para permanecer com ele.
E é olhando para Ele que nós paramos de olhar para as outras coisas. Porque a palavra de Deus diz, não olhando para a direita nem para a esquerda. Eu permaneço e sigo para o alvo. O nosso alvo é Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Para de escutar vozes contrárias, que diz que não dá, que Jesus não está com você, que você não é amado, que você não é aceito. Olha para Jesus. E se precisa caminhar com pessoas, caminhe com pessoas segundo o coração de Deus. Porque com Jairo e com Jesus, só foram Pedro, Tiago e João. Eu creio que outras pessoas vieram juntos com ele, com Jairo. Só que elas também não entraram na casa de Jairo. A nossa intimidade não é para qualquer um. A nossa intimidade com o Senhor também não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai entender o que Deus está fazendo na tua vida. Não é qualquer um que vai entender o processo que você está passando com o Senhor, vendo milagres acontecer, vendo pessoas passando na tua frente e você ali dizendo: a minha esperança está morrendo, a vida na minha casa está indo embora. A Bíblia não relata se ele tinha outros filhos. Não relata. Mas a Bíblia relata que ali tinha uma menina de 12 anos. E um pai, um mestre da sinagoga, que representava a religião, que representava Deus para o povo ali. E ele entendeu que o poder dele se limitou ali naquele momento. Agora eu não posso. O único que pode por mim é Deus. E por mais que eu seja um dos principais da sinagoga, eu também preciso de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos nos achegar a Ele, para que coisas aconteçam nas nossas vidas. Eu estou dizendo de coisas que o Senhor quer fazer em nós, por nós e através de nós, através dos nossos. Porque Jesus chega, Jairo saiu de casa, a menina estava quase morrendo. Ele diz: minha filha está quase morrendo. Quando ele chega lá, Jesus disse: não, ela só está dormindo. E as pessoas começam a rir. Você já pensou? E é assim que acontece com a gente. Muitas vezes, nós estamos passando por situações e tem pessoas que estão rindo da nossa cara. Estão tirando o deboche daquilo que nós estamos vivendo. Mas Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Pare de olhar para a voz da multidão. Pare de olhar para as vozes contrárias. Pare de ouvir aquilo que Satanás tenta implantar na tua mente através de setas, de flechas inflamadas, através de vida de pessoas. Não olhe para o que as pessoas estão dizendo. Porque quando alguém está falando algo para nós, é natural que nós olhemos para a pessoa e nós venhamos a dar atenção para ela. Mas no caso de Jairo, as pessoas estavam falando, Jairo olhando, e Jesus chamou a atenção dele: olha para mim, não temas, crê somente. Aí, Jesus, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. É isso que acontece. Quando as pessoas querem determinar a nossa condição, quando as pessoas querem dizer que não tem jeito, e nós olhamos para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, crê somente. Esse foi o pedido de Jesus. Jairo, não temas, não anula a sua fé, somente crê. Crer é necessário.
Crer é preciso, Jairo. Permanece crendo. Não anula sua fé com medo. Eu digo para você também, e digo para mim, nós não devemos anular a nossa fé com medo. Nós devemos permanecer no Senhor. Nós devemos crer, porque não é a situação atual que ela determina aquilo que o Senhor vai fazer em nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa parentela. Necessário é crer. A palavra de Deus vem dizer que tudo é possível ao que crê. A esperança de Jairo estava se esvaindo, se acabando. E ainda tinham pessoas para dizer desiste, desmotivando ele. Olhe para Jesus. Seja motivado por servos de Deus, por pessoas que acreditam naquilo que Deus pode fazer. Ande com pessoas que creem em Jesus. Se é para andar com alguém, ande com Jesus e com pessoas que o Senhor prepara para a tua vida. Pedro, Tiago e João foi quem Jesus levou para entrar na casa do Jairo. E só ficou Jairo, a esposa e a menina. Então, isso é até resposta porque eu estava falando sobre a Bíblia não relata que tenham mais filhos. Creio que ela era filha única, porque foram as únicas pessoas que ficaram na casa. A mãe da menina, o pai da menina, Jesus e Pedro, Tiago e João. Preste atenção a quem você tem dado ouvido, a quem tem tentado roubar sua fé, desmotivado, tirado a sua esperança. Tem dado ouvidos a pessoas que debocham da tua fé, ou do chamado, ou daquilo que o Senhor tem te entregado para você e para a tua casa? Ou tem dado ouvido aquelas pessoas que ficam lamentando, dizendo para você que não tem mais jeito, deixa para lá? Não dê ouvido. Dê ouvidos ao Senhor. A palavra de Deus diz que eu preciso trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, que é a palavra de Deus. Sabemos que a menina, Jesus tocou, a menina se levantou, mandou-lhes expressamente que alguém mandou que não comunicasse, que as pessoas não soubessem. E aí pediu para que dessem comida à menina. Eu vou concluir esse vídeo com o 38. Não, eu vou do 35 até o 38, que diz assim: estando ele falando, chegou alguns dos principais da sinagoga. Presta atenção. Quem chegou lá Jairo era um dos principais da sinagoga, e chegou também mais alguns, quer dizer, eram companheiros dele, que ao invés de o ajudar, ao invés de ter uma palavra para levantar, não, chegou lá mais os companheiros dele, e disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu digo a você, no dia de hoje, não temas, crê somente. Caminhe com o Senhor, persevere com o Senhor, ande com o Senhor. E ande com pessoas que o Senhor prepara para estar no teu caminho. Porque a nossa caminhada é assim. Às vezes a gente está no meio da multidão. Às vezes até os nossos companheiros que andam conosco, que professam a mesma fé, eles vão rir da gente. Vão tentar minar a nossa fé. Vão dizer que não tem jeito.
E aí Jesus nos pede, olhe só para mim. Não temas, continue crendo e caminha comigo. Vamos arrumar um milagre. Vem, que eu estou com você. Quando chega na casa, o Senhor vai tirando outros. Provavelmente pessoas mais íntimas ainda. Às vezes é isso que acontece com a gente. O Senhor vai nos separando, tirando pessoas do nosso caminho, mesmo pessoas íntimas, mesmo pessoas que andam conosco, que professam a mesma fé, mas não é a mesma fé que a tua. Se não serve para te trazer para mais próximo de Jesus, permaneça com Jesus. Deixe para trás aqueles que não acreditam no que Deus pode fazer através da tua história e na tua história. O nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus poderoso, é Deus forte na batalha. Agora eu concluo mesmo dizendo, não temas, crê somente. Amém? Fiquem na paz de Jesus.